Olá, pessoal. Aqui do Rio Grande do Sul, diretamente para o Rio Grande do Norte, né? Então, eu queria já enviar para vocês da Biblioteconomia aí do Rio Grande do Norte o meu abraço, as minhas saudações gaúchas, tchê. E fiquei muito feliz quando a professora Gabriele me disse que estava dando a disciplina sobre a história do livro, ou a história das bibliotecas, alguma coisa assim. E quando ela me disse que no meio da aula, né, surgiu a pauta das bibliotecas prisionais. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque nós temos mais de 3 décadas, né, da lei das bibliotecas prisionais, bibliotecas essas negligenciadas, tanto pela biblioteconomia, pelos bibliotecários e pelo governo como um todo, né? E aí, de repente, a professora Gabriele me chama e fala assim: nossa, os alunos hoje, né, estavam falando sobre a biblioteca prisional, né, estavam entusiasmados e falando com afinco, né, e eu fiquei muito feliz. Eu queria então dar os parabéns a vocês, porque a biblioteca prisional ela é tão biblioteca quanto a escolar, a comunitária, a biblioteca pública, né? Eu acho que uma luta não inviabiliza a outra. Para quem não me conhece, né? É, Deixa eu me apresentar, né? Até como é que se deveria ter feito isso no início, vocês me perdoem, mas meu nome é Kátia Lindemann. Eu sou do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? E na realidade o que me levou para a biblioteconomia, né, foi a biblioteca prisional. Eu costumo sempre dizer assim, as pessoas acham que eu entrei na biblioteconomia e aí eu me interessei pela biblioteca prisional e aí montei um projeto, e não foi isso. Né? Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de dizer que foi, na realidade, a cadeia que me levou, né, para a biblioteconomia. Né? Eu sempre fui autodidata nas artes plásticas, artesã registrada, senti a necessidade de dar cientificidade, né, ao que eu fazia no mundo das artes, e aí fui para artes visuais, fui fazer artes visuais. E na condição de artista plástica, eu fui convidada para montar um cenário de teatro na penitenciária estadual do Rio Grande, que é a maior penitenciária do interior do Rio Grande do Sul. São 1.250 presos, é uma penitenciária mista, né? Infelizmente, nós não temos presídio para as mulheres, então elas ficam presas junto dos homens, né? Divididas apenas em 2 pavilhões, que na realidade são 2 corredores, né? Galeria A e Galeria B. Enfim, e aí me chamaram para montar um cenário de teatro lá, porque os presos iam numa festividade da cadeia, eles iam fazer uma peça, encenar uma peça de teatro. E eu fui de pronto, eu lembro que na época eu nem cobrei nada pelo meu trabalho, me deram só o material. E eu fiquei muito, me chamou a atenção, fiquei muito extasiada quando eu vi os presos decorando Sonhos de uma Noite de Verão. E eu cheguei para eles, eu lembro que eu terminei meu trabalho, cheguei para um deles e falei assim: nossa, você conhece Shakespeare? Aí o preso olhou para minha cara e falou assim: é companheiro novo aqui na cadeia? Aí eu falei: companheiro novo? Aí o outro preso gritou assim: cara, deixa de ser burro, imagina se vai ter preso aqui dentro com esse nome. Deve ser algum bacana, alguma coisa assim. Eu falei: não, gente, Shakespeare é o autor desse texto aí que vocês estão lendo, né? E lógico, né? Eles ficaram sem graça e eu acabei rindo, mas cheguei em casa, fui direto pro Google, né? E eu falei assim: cara, como assim, né? Os presos estão decorando um texto que eles sequer sabem que é um autor. E ainda antes de sair da cadeia, né, eu perguntei para os presos assim: vocês não têm o hábito de ler aqui dentro? Vocês não frequentam a biblioteca? A gente aqui dentro não tem nem livro, quanto mais biblioteca. Né? Então eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google e aí me apareceu lá, né, a LEP 7.210, artigo 21 de 1984, que fala que todo e qualquer estabelecimento penal deve ser dotado de biblioteca, né? E no meio disso tudo me veio aquele termo biblioteconomia. Eu falei: cara, o que será que é isso, né? Eu fiz a mesma coisa que fazem com a gente hoje em dia, né? O que é isso? Bíblio o quê? Eu falei: cara, alguma coisa de Bíblia, economia, né? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Eu não tinha noção. E aí cliquei naquilo dali
e descobri que era a área das bibliotecas, né, a área da informação. E foi dessa forma que eu voltei para a universidade, eu fui fazer biblioteconomia, porque eu queria entender tudo da área das bibliotecas, porque eu decidi que eu iria montar uma biblioteca no cárcere, né? Então, assim começou a minha história com a biblioteconomia, na realidade, em função do cárcere. Eu já cheguei na universidade, na escola de biblioteconomia, já com o projeto na minha cabeça, eu já queria, do tipo, eu já tinha o aval do diretor da instituição penal, né, que queria montar uma biblioteca lá. Ele é um pedagogo com uma visão, né, educativa para com o cárcere, né. Eu tinha, inclusive, já a permissão da juíza da Vara de Execuções Criminais, que é a juíza responsável por averiguar como os presos estão cumprindo as suas penas, né. Então, eu precisava entender da área das bibliotecas. E eu falei, cara, eu vou lá, eu aprendo tudo. E aí, assim, eu consigo montar a biblioteca no cárcere. E aí, quem sabe, né, eles lá também não acreditam na minha ideia. E quem sabe isso não vira um grande projeto. E é isso, gente. Eu fui fazer biblioteconomia, né, para implantar uma biblioteca no cárcere. Eu lembro que, assim, logo que eu cheguei lá, o pessoal me perguntou, mas o que alguém das artes, né, tá querendo aqui na biblioteconomia? Eles acharam estranho aquela inversão, né, das artes, né, do mundo das tintas, dos pincéis para a área dos livros. E eu, muito ingenuamente, que eu sou daquelas pessoas que eu sempre digo que o que eu penso e me vem na cabeça, eu cheguei e falei, eu vim pra cá por causa da cadeia. Gente, vocês não têm noção, na hora, silêncio na sala de aula, os colegas tudo pararam, assim. Aí eu entendi, né? Eu falei, não, gente, olha só, eu não vim da cadeia, mesmo que eu tivesse vindo, mas eu não vim da cadeia. Eu digo, não, quer dizer, eu vim da cadeia, mas assim, e aí eu me enrolei toda, comecei a gaguejar, eu falei, não, olha só, eu não sou ex-presidiária, eu não sou egressa, eu não sou nada. É que, na realidade, eu quero entender tudo da área das bibliotecas, porque eu quero implantar uma biblioteca na penitenciária aqui da cidade. E eu lembro que na época os professores riam, eles achavam que aquilo era um, sabe, como se diz, era uma brincadeira minha, que eu tava, e eu continuei insistindo, não, eu quero uma biblioteca na cadeia. E aí foi aí que eles chegaram e falaram, não, Kátia, mas e uma biblioteca comunitária? Eu falei, não, eu quero uma na cadeia. Mas e a biblioteca escolar? Eu falei, não, com todo respeito à biblioteca escolar, mas eu quero uma biblioteca na cadeia. E eu insisti naquilo. E à medida que eu ia insistindo, eu percebia, né, que a feição do rosto já ia mudando. E aí eu não posso dizer assim para vocês que as portas se fecharam para mim, porque elas não chegaram a se abrir, né? Infelizmente é isso, eles me ofereciam todas as bibliotecas que vocês possam imaginar, mas falavam em cadeia, em cárcere, né? Enfim, e eu não desisti. E eu segui em frente até que um dia eu tive aula de sociologia, né? E aquela professora de sociologia que havia feito a tese dela, né? O doutorado dela em cima do cárcere, ela chegou para mim. Eu lembro que nós sentamos assim no campus, né? Ela pegou um copo de café cheio e falou assim, olha, vou tomar esse café bem devagar. Enquanto eu tomo esse café, você me fala dessa sua ideia. E eu falei, eu quero montar a biblioteca na cadeia, eu conheci, lá eles não têm. Aí ela falou assim, eu vou anotar então para você o nome de um livro, aí anotou no papel, Vigiar e Punir, do Foucault. Aí ela falou, leia esse livro. Quando você terminar de ler, você me procura, e se você ainda assim quiser montar esse projeto, né, eu vou te apoiar, né? Vamos pegar essa tua ideia e transformar num projeto de extensão, vamos batalhar e eu vou te ajudar no que for preciso. Gente, eu devorei aquela obra. Nossa, eu lembro que eu levei assim uma semana, menos de uma semana eu já estava procurando ela, e dessa forma nasceu, né, o projeto Janela Literária. Por que Janela Literária? Eu dei este nome no sentido de que o único contato que o preso tem com a liberdade é a janela da cela. E os livros, segundo os próprios presos, né, é a janela da alma, é a janela do coração. Pelo livro eles conseguem enxergar locais que eles sequer, né, jamais estiveram. Eles conseguem sair do cárcere, como eles mesmos dizem, né, sem precisar sair da cela, né. E dessa forma a gente, né, conseguiu montar a biblioteca. E eu lembro que tudo que eu aprendia, né, no curso de biblioteconomia, eu chegava na cadeia e passava para os presos, né? Eu costumo dizer que, assim, na realidade, os presos, eles só não tiveram diploma, né, igual eu tive no final, mas eles praticamente fizeram biblioteconomia junto comigo, né, porque eu chegava lá e dizia para eles, olha, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi aquilo.
Eu lembro que eu tive a disciplina chamada Planejamento de Espaço Físico, né? Planejamento de Espaço Físico de Biblioteca. E eu cheguei lá e falei para os presos, e aí o diretor da penitenciária pegou 2 presos de confiança da guarda. Preso de confiança da guarda quer dizer o preso de bom comportamento, o preso que trabalha já para remir pena, né? E eu lembro que eu cheguei para esses presos e falei assim, olha, lá na universidade eu aprendi no curso que as estantes elas têm que estarem, sabe, de uma maneira que os livros não peguem sol, né? Que a gente possa preservar a integridade física das obras. E tem que ter um espaço, né, entre uma estante e outra. E olha, tá tudo anotado aqui. E aí os presos começaram a me ajudar. Ah, dona Cátia, então tá. Então vamos botar as estantes assim, ó, porque a biblioteca lá é uma cela desativada. Então, assim, tem grades em cima, né? E janelas com grades e o sol bate, o sol entra, né? E batia direto nos livros. Então, nós colocamos as estantes todinhas na horizontal, de maneira que o sol, né, iria bater na lateral da estante e não diretamente nos livros. Gente, a biblioteca ficou show. Tudo de acordo com a regra da biblioteconomia, do jeito que eu estava aprendendo lá no curso. E aí chega o diretor, né? O diretor não, perdão, o chefe da segurança da prisão, né? Uma tora, aquele baita negão, quase 2 metros de altura, assim, quase tomando conta da porta, olhou aquilo, aí olhou pra minha cara, tá tudo errado, dona Cátia. Aí eu, como assim, o que tá errado? Tá tudo errado, essas estantes, tá tudo errado, não é assim. Aí eu pensei, eu não disse isso pra ele, mas eu pensei, cara, né, sou eu que tô indo lá fazer biblioteconomia, né? O que você entende de planejamento de espaço físico de biblioteca, né? Você pode entender de segurança, de espaço físico, mas aí eu respirei fundo e falei, o senhor podia me dizer o que está errado, o que eu fiz de errado? Porque assim, olha, ali, do jeito que o sol bate, entra aqui na biblioteca, do jeito que a gente colocou as estantes, o sol não vai bater nas obras, está tudo certinho, está tudo dentro da regra da biblioteconomia. Aí ele coçou a cabeça, ele, olha, pode estar dentro da regra aí dessa área, desse curso aí que a senhora está fazendo, mas não tem linha de tiro, dona Cátia. Aí eu, hã? Como assim? Ele, linha de tiro. Tem que ter, a gente chega aqui na porta, tem que ter linha de tiro. Por exemplo, do jeito que a senhora colocou as estantes, o preso fica atrás dela, né? Na hora que ele estiver vendo um livro, ele fica atrás da estante. E aí não tem linha de tiro. As estantes, elas têm que ficar na vertical, de uma maneira que a gente chegue na porta e tenha linha de tiro. Caso aconteça qualquer imprevisto, qualquer rebelião. Aí eu olhei para ele e falei, cara, mas e aí o sol vai danificar os livros? Ele olhou para minha cara bem sério, né? Dona Cátia, um livro a gente compra outro, a sua vida não, né? Aqui dentro o que vale são as regras do cárcere. E a segurança está em primeiro lugar. As regras desse curso da senhora aí podem ser muito bonitas, muito bacanas, mas elas não são prioridades no cárcere. Aqui dentro a prioridade são as regras do sistema, né? Então, naquele momento, foi a primeira vez que eu tive que pegar a regra da biblioteconomia, né, e readaptar, né, ou seja, colocar de acordo com linha de tiro. E assim foi acontecendo, né? Por exemplo, uma das coisas da nossa área que a gente jamais deve fazer, né, que é censurar, imagina, bibliotecários censurando obras. E eu, Kátia, né, faço isso o tempo todo, porque me formei em biblioteconomia, estou lá até hoje, há 8 anos, e até hoje eu censuro as obras, né? Então, por exemplo, nós não temos, nunca tivemos um só centavo governamental, sabe? Nem na época que eu implantei a biblioteca lá, eu tive um único centavo de governo ou de empresa privada, não. Todas as obras são doação. As estantes eu tirei do lixão, do lixo, lixo mesmo, gente, lixo, sabe? Eu encontrei lá uma empresa que tinha jogado as estantes no lixo, eu fui lá, os presos lixaram as estantes, pintaram as estantes, então lá tudo é doação. Até hoje a gente vive à base de doação. Embora as bibliotecas prisionais sejam uma incumbência do governo, né? Mas o governo continua negligenciando, enfim. Mas também não é por isso que a gente vai desanimar, né? É o governo que tem que fazer, então eu fico sentada na minha cadeira só cobrando do governo. Não, eu fui lá, arregacei as mangas e fiz, enfim. E como a gente vive de doação, eu tenho que estar sempre selecionando as doações, né, as obras que eu vou colocar na estante ou não. E eu lembro que lá em Rio Grande nós temos 2 universidades, que é a Federal, que é a FURG, e uma privada, que é a Anhanguera.
e a Anhanguera pegou e fez uma doação de obras dos cursos de engenharia e tudo. E uma dessas obras estava assim, como construir túneis subterrâneos como construir túneis subterrâneos em segurança. Gente, na hora eu tive que, né, é, é, vedar essa obra, né, censurar. Imagina os presos sabendo como construir túneis subterrâneos em segurança, né? Não tinha como disponibilizar. E depois a Universidade Federal nos doou algumas obras do curso de Educação Física, várias obras sobre esportes, né? Uma das coisas que os presos mais fazem na cadeia, eles mesmos fabricam seus artefatos, né, de musculação, eles estão sempre se exercitando. E um desses livros era Artes Marciais, né? Golpes Mortais. Imagina, censurei também na hora, né? Imagina os caras sabendo como aplicar golpes mortais usando apenas, né, as habilidades do corpo, né, por meio de artes marciais. Também a gente teve que censurar, enfim. Então, volta e meia a gente acaba tendo que censurar as obras, né? Em relação à classificação de cores, né? Aí, nesse caso, eu praticamente não fiz uma adaptação da biblioteconomia, um replanejamento, nem reinventei. A gente criou uma nova regra, né? Porque, por exemplo, o Brasil hoje, infelizmente, nós somos, né, o terceiro país, né? A terceira maior população prisional. 726 mil presos. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Desses 726 mil presos, 75%, tá, não concluiu o ensino fundamental. 90% desses 726 mil presos sequer tinha o hábito de leitura antes de ir para a prisão. 90% nunca abriu um livro, né, para ler esse livro. Então, como é que você chega e vai colocar os livros nas estantes com classificação, com CDD, CDU, né? Aquilo que eu aprendia na sala de aula não condizia com a realidade ali dentro. Uma criança da biblioteca escolar, ela tem mais familiaridade com os livros do que mesmo os presos, né? E aí o que eu fiz? Classificação por cores, né? Pelas grandes áreas da CDD, mas as cores também não funcionaram. Por quê? Porque, por exemplo, nós colocamos, eu vou dar um exemplo para vocês, o vermelho. O vermelho a gente estipulou que seria a literatura, né? E depois nós facetamos literatura como literatura estrangeira, literatura brasileira. Depois nós fomos facetando poesia, né? Romance, enfim. E uma das obras, né? Um dos gêneros literários que os presos mais leem são as obras espíritas, né? Do Kardec, né? E eles, segundo eles, de alguma forma eles buscam um conforto, consolo, né, sobre a lei de causa e efeito, e enfim, eles gostam, eles se identificam muito com essas obras, só que eles não conhecem como obras do kardecismo, né? Para eles são obras dos mortos, porque para eles todas as obras nesse gênero são obras de Chico Xavier. Então, na biblioteconomia a gente tem um romance espírita, por exemplo, né? Nós vamos colocar como literatura brasileira. E assim eu fiz, seguindo as regras, né? E aí os presos chegavam na biblioteca e diziam: Dona Kátia, onde é que tem romance espírita? Eu falei: ali na literatura brasileira, na parte de romances. Aí ele: por que a senhora não coloca os livros dos mortos, né? Todos juntos. Eu falei: livro dos mortos? Dona Kátia, porque se é livro espírita, né, livro do Chico Xavier, né, da religião do Chico Xavier, então é livro dos mortos, né? Poderia colocar tudo numa estante só, porque aí é mais fácil da gente encontrar, da gente ir direto. Aí eu falei: gente, é isso, a biblioteca, ela não foi feita para o bibliotecário. Uma biblioteca, ao contrário do que muita gente diz, que ela é composta por acervo, serviço e bibliotecário. Não. Isso não configura uma biblioteca. O que configura uma biblioteca é o seu leitor, é o fator humano. Se houver o fator humano, sabe, dentro da biblioteca, a biblioteca pode realmente dizer que ela existe, né? A biblioteca foi feita para o leitor, né? Eu sempre primei por isso, né?
não deu certo aquela classificação, eles não estavam se achando, então tá, vamos então colocar uma estante só com o livro dos mortos, né? E aí eu falei para eles assim, tá, mas vamos ter que criar uma categoria, então, vamos ter que criar uma cor, né? E aí um deles falou assim, ai, dona Cátia, isso é muito fácil. A gente coloca então a cor azul, né? Azul claro, que é a cor do céu, né? A pessoa, quem morre vai para o céu e é a obra dos mortos, né? E aí o outro preso que estava na biblioteca foi e falou assim, cara, deixa de ser burro, meu. A gente vai tudo pro inferno, a gente é tudo bandido, a gente não vai morrer, vai pro céu, não, a gente vai pro inferno. Tem que ser uma cor mais parecida com o fogo do inferno. Aí eu olhei pra cara dele, eu ri e falei, gente, vamos entrar no consenso, né? Enfim, acabou valendo a cor azul clara. Então, quando você entra na biblioteca, né, nas primeiras estantes que você encontra, são exatamente as obras do kardecismo, né, da doutrina espírita, todas na cor azul clara. Eu não sei se vocês já leram, se não leram, deixo o convite, tem para baixar, né, de graça na internet, um e-book que a FEBAB lançou em 2016, chamado Ideias Emergentes em Biblioteconomia. Nesse e-book eu publiquei um capítulo, né, que eu falo das bibliotecas, as 5 leis de Ranganathan numa biblioteca prisional. Né? Esse é um e-book totalmente de graça, vocês podem baixar, né, se vocês estiverem interessados. E neste capítulo eu falo que as 5 leis de Ranganathan, dentro de uma biblioteca prisional, elas simplesmente não funcionam. Né? O Ranganathan ele nem consegue entrar dentro da prisão. E eu vou explicar para vocês, por exemplo, para vocês terem uma noção, Ranganatha fala assim, poupe o tempo do leitor. Quando eu cheguei no cárcere, eu ficava lá, né, tentando ajudar os presos, porque não adianta você colocar os livros nas estantes, você tem que, né, familiarizar o preso com os livros. Eu sempre fiz e faço até hoje a mediação da leitura com eles, eu leio com eles na biblioteca, levo as obras para os presos dos pavilhões que não podem frequentar a biblioteca, porque só quem frequenta são os presos trabalhadores, né? E aí eles chegam na biblioteca, eu ia, Caio, posso te ajudar? Você quer ler o quê? E aí eu começava a sugerir, procurar os livros nas estantes, e os presos olhavam para mim e diziam, não, a senhora não se preocupe, a gente se acha. Eu falei, não, eu só quero poupar o seu tempo. Aí eles olhavam para minha cara, né? Não, mas o que a gente mais tem aqui dentro é tempo, né? A senhora não se preocupe, porque pra gente estar aqui procurando um livro, na realidade né, é como ocupar o nosso tempo ocioso. A gente não precisa poupar esse tempo, a gente quer ocupar esse tempo, né? Então é isso, né? Poupe o tempo do leitor. O que os presos mais têm na cadeia é tempo, né? A cada leitor, né, o seu livro. Infelizmente não é assim, né? Porque tem determinados livros que eu não posso oferecer aos presos porque eu tenho que censurar, né? Cada livro ao seu leitor também não funciona, né, em função da censura. A biblioteca é um organismo em crescimento. Não, a biblioteca do cárcere ela não é um organismo em crescimento. A gente vive de doação, né? Para cada meia dúzia de obras que nos doam lá, né? Às vezes em 15 dias, um mês entra meia dúzia de livros e entram 20, 30 presos, né? Saem 5 presos soltos, ganham a liberdade e entram 20 presos, né? Então, na realidade, a biblioteca da cadeia ela não é um organismo de crescimento. O que é um organismo de crescimento é a própria cadeia, né? Então, neste capítulo desse livro, eu escrevo sobre isso, né? Que eu falo que o Ranganatha ele não conseguiu entrar na cadeia. As 5 leis da biblioteconomia, elas não funcionam dentro do cárcere, né? E é isso, assim, olha, faço esse trabalho já há 8 anos, né? Me formei em biblioteconomia por causa do cárcere. Na noite da minha formatura, o diretor da casa prisional da instituição foi na minha formatura, levou um envelope com cartas, né, dos presos me dando os parabéns. Eles sabiam que eu tinha ido fazer esse curso em função deles e por causa deles, né? Estou há 8 anos já lá, só que agora como bibliotecária já e voluntária. Eu não ganho um único centavo pelo meu trabalho. Para vocês terem uma ideia, a nossa profissão de bibliotecária, ela sequer existe no quadro funcional do Departamento Penitenciário Brasileiro, né? Os concursos para
para os profissionais que atuam dentro do cárcere, eles contemplam vaga de psicólogo, de pedagogo, de assistente social, é, né, de dentistas, enfim, mas não tem bibliotecário. Então, assim, olha, para que eu pudesse, por exemplo, estar lá dentro de modo integral, que eu pudesse me dedicar direto ao cárcere, eu teria que ter uma porta aberta para isso, né? E essa porta não existe ainda, infelizmente. Eu agora estou indo para Brasília no final desse mês, para uma audiência pública, né? Porque a minha luta, além de ser para a aplicabilidade da lei, né, para que as pessoas e o governo principalmente entendam que a biblioteca prisional ela não é assistencialismo, ela é uma prerrogativa legal, sabe, há mais de 3 décadas. E agora a minha luta também é para que a nossa profissão ela seja regulamentada dentro do sistema penitenciário, né, que nós possamos estar dentro do cárcere de modo legal, né, recebendo para isso. Porque quem me conhece ou quem me acompanha sabe o quanto eu vivo sendo agredida, seja presencialmente ou nas redes sociais. Porque na concepção do senso comum, eu sou uma espécie de defensora dos humanos, né? Eu sofro tanto preconceito quanto um preso. Cabeça deles eu estou defendendo o bandido, quando na realidade eu não defendo o delito nem o delinquente. Eu apenas questiono os métodos punitivistas, né? A premissa do cárcere é punir e reeducar. Infelizmente, o nosso sistema penal ele só pune, ele não reeduca. Nosso sistema penal ele já nasceu fadado ao fracasso, né? E eu, na minha concepção pessoal, não existe uma outra maneira da gente combater a criminalidade se não for por meio da educação, né? Então as pessoas vivem me dizendo, mas ela é defensora de bandido, biblioteca para vagabundo, trabalhar com as crianças ela não quer, trabalhar com população, né, de bairro pobre, violenta, ela não quer. Gente, o cárcere, eu trabalho por amor, sabe? Trabalho por amor ao que eu acredito. Foi isso que me levou para a biblioteconomia. Eu não ganho 1 centavo, mas o que paga minhas contas, a minha profissão mesmo, no sentido de exercitar aqui fora, né, de modo rentável, é justamente o meu trabalho com crianças, com comunidades em vulnerabilidade social, sabe? Depois desse meu trabalho no cárcere, eu fui chamada por uma empresa chamada VR Projetos, é uma empresa que presta serviços, né, para o MINC, para o Ministério da Cultura, que o público-alvo dela é exatamente as populações em vulnerabilidade social. E eles chegaram para mim e falaram, Kátia, o trabalho que você faz na cadeia com os presos, quem faz esse trabalho de leitura lá com eles está pronto para fazer qualquer tipo de trabalho com pessoas em vulnerabilidade social, né? Porque depois da biblioteca na cadeia, os presos, além de lerem, eles passaram a me oferecer produção literária. Produção literária essa que eu fiz, que eu cheguei a juntar e nós chegamos a lançar, né, um livro, uma obra com a produção literária dos presos. Eu tenho um orgulho enorme de dizer para vocês que depois da biblioteca no cárcere, a gente teve presos que passaram a estudar dentro da cadeia, que se formaram em administração de empresa, né? Outros se formou em pedagogia. Vocês não têm noção do orgulho que eu sinto de saber, de lembrar como é que foi, sabe? Introduzir a leitura naquele preso. Ele todo dia frequentando a biblioteca, da biblioteca ele foi para a sala de aula, da sala de aula ele fez o Enem prisional, ganhou a condicional, foi para a universidade. E saber que tudo começou lá na biblioteca, né? E em função do resultado desse meu trabalho, eu fui chamada para trabalhar nessa empresa. Então eu viajo o Brasil inteiro, implantando espaços de leitura, implantando bibliotecas, né? Eu digo espaço de leitura porque às vezes no espaço de leitura é uma coisa mais simples, não envolve tanto a técnica. E outras vezes uma biblioteca, né, com estantes, realmente com a técnica bibliotecária. Eu percorro o Brasil todo familiarizando as pessoas com o livro e a leitura. Por exemplo, todo ano eu vou para o entorno do Rio São Francisco, ali na divisa de Bahia com Sergipe. Pasmem vocês, pleno século XXI, mas as pessoas sequer conhecem os livros, não têm acesso a uma biblioteca, né? Eu percorro bairros de periferia violenta, casas de dependentes químicos, moradores de rua, prostíbulos, todos os locais que vocês possam imaginar
em que o livro e a leitura ainda não chegou, né? E tanto que agora, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e eu estou num hotel, né? Eu tô aqui num quarto de hotel, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, mas eu estou aqui, ó, estou num quarto de hotel, tá vendo? Olha, conversando aqui com vocês porque eu prometi para Gabriele que eu iria mandar esse vídeo para vocês e, né? E até porque é uma maneira de retribuir também o carinho de vocês, sabendo, né, desse interesse que vocês tiveram pela biblioteca prisional, né? Mas é isso, eu praticamente vou em casa assim, né, de passeio. E aí vocês me perguntam, tá, e como é que fica a biblioteca na cadeia? Hoje nós temos presos que fazem remissão de pena é, pelo trabalho, né, dentro da biblioteca, né? Então, na minha ausência, eles sabem como utilizar o livro, porque a gente lá não tem tecnologia, é tudo manual. Então, eles sabem utilizar o livro de empréstimo. Eu tenho preso que trabalha lá, que ele abre a biblioteca, ele empresta os livros, ele coloca os livros na estante. Na realidade, assim, tudo que eu aprendi ao longo do curso, eu ia passando para ele e hoje, né, ele só não tem o diploma, né, mas como eles dizem lá na cadeia, é o bibliotecário do cárcere, né. E, gente, sem essa, né, queria pedir para vocês, porque não sei se vocês lembram daquela polêmica que houve, né, e o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, é o bibliotecário da cadeia. Aí, pronto, a biblioteconomia ficou empolvorosa. Ai, que horror, né? O cara lá se intitulando bibliotecário. Bibliotecário é quem faz biblioteconomia. Só que as pessoas esquecem que no cárcere existem os jargões, né? Existem o linguajar do cárcere. Então, se você entende um pouco de leis, você é o advogado. Se você entende de fiação elétrica, se você entende de encanamento, você é o engenheiro. E se você entende dos livros, né, e fica na biblioteca, você é o bibliotecário, né? Então, na minha ausência, é ele que abre a biblioteca, que empresta os livros para os presos, né? Eu continuo indo lá, mas como eu disse para vocês, de modo voluntário, né? E hoje, né, eu digo assim, o meu diploma eu devo ao cárcere. Para mim, na minha concepção, que eu sempre fiz desde o início, quando eu fui fazer biblioteconomia em função disso, todo o meu trabalho para mim era biblioteconomia social, né? Aí as pessoas me perguntam, mas a biblioteconomia por si só já não é social? Deveria ser. Mas como as pessoas esquecem que nós somos humanistas, né, que no nosso juramento está lá o cunho humanístico, libertário, né, da dignidade da pessoa humana, então a gente tem que frisar, social, não esquece, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou filha de meu pai, sei que o Lindemann é o sobrenome do meu pai, né? Mas acontece que se falarem para vocês, a Kátia, que Kátia? A Kátia Lindemann, ou seja, está frisando que é a Kátia Lindemann, filha, né? O sobrenome do meu pai é aquele, né? É isso. A biblioteconomia, sabe? Eu coloco ela, biblioteconomia social, para que as pessoas lembrem que somos social, que a nossa essência é social, sabe? E que a gente precisa lembrar disso, sabe? E que a gente não tem que menosprezar a técnica, mas lembrar que a técnica, ela tem que ser aplicada sempre, né, com o viés do social. É o que eu sempre digo, livros do povo e para o povo. Nós temos agora, por exemplo, a Agenda 2030, que é a agenda que foi elaborada pela IFLA em conjunto com a Unesco, com a ONU, né? E que a grande premissa, né, roga não deixar ninguém para trás dentro da igualdade social. A FEBAB, ela faz o advocacy no Brasil dessa Agenda 2030, né? Eu sou diretora da FEBAB, diretora regional sul da FEBAB, e é isso, sabe? Não deixar ninguém para trás significa não deixar ninguém nem mesmo no cárcere. Isso é biblioteconomia social. É o meu fazer bibliotecário do povo e para o povo, sabe? A comunidade do meu entorno, o local onde eu vivo, de alguma forma, o que eu posso doar do meu fazer bibliotecário para essa comunidade, né? Só para vocês terem uma ideia, já prestes a me formar, quando eu fui fazer meu TCC, né, minha monografia, eu falei, tá, eu vou pegar tudo que eu fiz ao longo da minha graduação, porque eu não implantei só uma biblioteca para os presos, né? Os presos toda semana recebem visita dos seus filhos, né? Das crianças que vão no cárcere visitar os pais. E uma vez um menininho falou assim, aqui onde meu pai tá tem livro, na minha escola não tem. Aí cara, aquilo foi um soco na boca do meu estômago, assim. Eu falei, onde é que você estuda? E ele estudava numa escola do estado da minha cidade, o único CIEP da minha cidade, uma escola integral, né? Que a criança entra de manhã e sai à noite, e realmente não tinha biblioteca.
E eu sei que é incumbência do governo, do estado, implantar a biblioteca lá. Mas, cara, como eu disse para vocês, eu cobro do governo, eu encho o saco do governo, mas eu vou lá, arregaço as mangas e faço. Faço e continuo cobrando do governo. Então, eu fui lá e não implantei uma, mas duas bibliotecas nessa escola do estado, né? Já implantei bibliotecas em locais para dependentes, casas para dependentes químicos, que fica bem pertinho da penitenciária onde os presos saem. E assim, ao contrário do que as pessoas pensam, 70% dos indivíduos presos é em função do tráfico, e a maioria deles entra, né, por tráfico em função de ser um dependente químico. Então, muitos presos saem da cadeia e vão para essa casa de dependência química para tentar, né, largar o vício, principalmente da pedra, né? E eu fui lá e implantei uma biblioteca também. E aí chegou na hora de me formar, eu falei, cara, isso é biblioteconomia social. Para mim era uma coisa tão natural, tão simples, biblioteconomia social. E aí eu lembro que chegou na minha banca e disseram para mim que biblioteconomia social não existia, que era uma expressão que eu havia romantizado, que eu havia tirado da minha cabeça, estava querendo, né, enfiar goela abaixo na classe inteira da biblioteconomia. E eu falei, primeiro, né, a Gabriele, que é professora, ela deve, né, falar isso para vocês, que em ciência, se tratando de ciência, a gente nunca deve dizer que algo não existe. Alguém já pode ter dito, pesquisado e você não sabe, mas você não pode afirmar que aquilo não existe. E eu não achei este conceito em nível de Brasil, mas eu encontrei este conceito no México com a professora Judith Ayala, depois o professor Felipe Menezes Telo na Espanha e por último o professor Júlio Jatuffi na Argentina. E dessa forma, né, acabei dando o conceito à biblioteconomia social em 2014, me tornei a primeira pesquisadora brasileira a dar conceito em biblioteconomia social no Brasil. E aí eu lembro que assim que eu defendi meu TCC, peguei meu diploma, porque eu queria meu diploma na realidade por causa do cárcere, mas ele acabou se tornando uma espécie de desafio na minha vida, né? Então as pessoas, quem me conhece das redes sociais e entra no meu Face, né, acha que aquela minha foto de capa, né, de biblioteconomia social é só um desenho bobo, mas não é, gente. Aquilo ali fui eu que criei, sabe? Eu criei porque lembra que eu contei para vocês que assim que eu cheguei falando, né, que eu queria montar uma biblioteca na cadeia, eles me falaram, não, mas quem sabe você vai para escolar, quem sabe você vai para comunitária, quem sabe você vai para pública, né? E aí no final, e eu queria a biblioteca do cárcere, e aí no final eles dizem que a biblioteconomia social não existe. E aí foi quando eu peguei e fiz, né, essa tatuagem, porque o que eles queriam era isso, né? Eles queriam que eu fosse mais do mesmo, a biblioteca escolar, né, a biblioteca comunitária, uma biblioteca pública, né? E a Kátia é essa daqui, ó. A Kátia é aquela que ela gosta de ir, né, por onde ninguém vai. Porque se a gente seguir pelo caminho em que todos vão, você é mais um indo pelo mesmo caminho. Mas se você for onde ninguém se atreve a ir, porque é difícil, porque é complicado, mas se você acreditar que é possível e você for por ali, você consegue fazer a diferença. E aí você consegue olhar para trás e dizer, olha, vem, dá para ir. Eu vim, você pode vir, né? E isso, para mim, é o quê? É biblioteconomia social, né? Então, assim, vocês não têm noção que isso não é só a minha foto de capa, tá? Isso daqui tem um significado para mim que me custou lágrimas, mas é um sonho que eu nunca deixei de acreditar, sabe? E é isso. E se vocês me perguntarem, né, qual é a definição, então, de biblioteconomia social? Peguem o juramento da biblioteconomia. Dignidade da pessoa humana, cunho humanista. Isso é biblioteconomia social. E exatamente por não desistir, por acreditar nisso, que em 2017, em fevereiro de 2017, a FEBAB me chamou, né, para conversar comigo o que ela poderia fazer pelas bibliotecas prisionais. Eu falei, as bibliotecas prisionais, elas continuam sendo negligenciadas pela nossa área, pelos nossos colegas profissionais, né? E elas precisam de voz. E dessa forma, a Adriana Ferrari, né, presidente da FEBAB, montou a primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais, a qual eles me chamaram para ser a presidente. Então, além de ser a primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais, ela também é a primeira comissão da América do Sul e da América Latina, porque segundo a IFLA, né, todo país que tem leis sobre biblioteca, ela deve ter uma comissão, e o Brasil nunca teve, né?
E para vocês terem uma ideia, né, do quanto a biblioteca prisional ela está tão embasada nas leis, né, embora essas leis não sejam aplicadas, mas além dela estar no artigo 21 da LEP, né, da Lei de Execuções Penais 7.210 de 84, ela também está na Lei de 94, que é inclusive uma emenda constitucional, sabe? O Brasil é país signatário junto da ONU se comprometendo a implantar bibliotecas no cárcere. E aí coloca, né, essa resolução número 14 de 94 como uma emenda constitucional. O que isso significa? Nós temos no Brasil uma pirâmide, sabe? No topo dessa pirâmide, no topo da lei máxima é a Constituição. Abaixo da Constituição está a lei. Então, a partir do momento que o Brasil faz essa emenda constitucional, se comprometendo a implantar bibliotecas prisionais, né? Então, isso ainda está acima da lei, está na Constituição. E por último, nós temos a lei número 13.163 de 2015, né? Que foi sancionada pela então presidente Dilma, que além dela corroborar, né, da obrigatoriedade das bibliotecas prisionais, ela ainda fala do acervo, né? Foi a primeira vez que um presidente ou que uma lei fala sobre o acervo, né? Então, para vocês terem ideia, uma sala de aula no cárcere não pode existir se não houver biblioteca. Mas a biblioteca, ela tem que estar na cadeia, independente de ter sala de aula ou não, né? Então, essa tem sido a nossa luta, né? Aliás, vocês devem saber que o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia é o evento mais importante da nossa área, né? Tanto que ele acontece de 2 em 2 anos, e foi lá que eu conheci pessoalmente a Gabriele. E eu tenho um orgulho enorme de dizer, né, que no evento mais importante da nossa área, no palco principal, eu consegui, né, levar um egresso do sistema penal, um ex-presidiário. Adriana Ferrari, né, ela chegou para mim e falou: Kátia, né, vamos levar alguém para falar sobre o social, eu queria que você falasse sobre as bibliotecas prisionais. Eu falei assim: Adriana, a maioria das pessoas já me conhecem, né, já sabem da minha luta pelas bibliotecas prisionais, mas se a gente levar um fruto, um resultado deste trabalho das bibliotecas prisionais? Aí ela: como assim? Eu falei: eu queria levar um egresso do sistema penal. Ela: hã? Eu falei: um ex-presidiário, né, um cara que conheceu os livros no cárcere, e que por causa dos livros no cárcere ele começou a estudar, acabou se formando, né, vocês devem conhecer, que é o Itamar, né, Itamar Xavier de Camargo, né? E o Itamar, ele fez faculdade e ele acabou, hoje ele é professor de Presidente Prudente, né, interior de São Paulo. Acabou de se formar recentemente, né, defendeu o mestrado dele, né? Ele agora é mestre em educação. Então, vocês não têm noção do que foi, né? Quando eu conheci a Gabriele, foi no exato momento quando a gente leva, né, um ex-presidiário para falar no palco principal do maior evento da nossa área de biblioteconomia. Isso para mim já é uma vitória, sabe? Isso para mim já fez valer, né? Cada não que eu recebi aqui, cada vez que me diziam: olha, não, isso é loucura. Não, gente, nada é loucura quando a gente acredita, né? E é isso, gente. Na realidade, tanto a luta do Itamar agora, né, que além de professor ele tem projetos de leitura, quanto a minha luta, né, o meu trabalho, né, de leitura com populações em vulnerabilidade social, desde que eu percorro o Brasil todo, né, levando o livro e a leitura, é exatamente para que as crianças e as comunidades tenham acesso à informação, tenham acesso ao livro e à leitura, para que não precisem se tornar indivíduos que possam ir conhecer o livro e a leitura, né, dentro da prisão. É investindo, sabe, na educação, é investindo no livro, na leitura, é investindo numa base sólida, sabe, de educação, que a gente vai esvaziar o cárcere. A gente não vai combater a criminalidade construindo mais muros prisionais, e sim investindo na educação. Essa é a minha luta, sabe? Ao contrário do que as pessoas me acusam de ser defensora de vagabundo, de bandido, não, gente. Eu trabalho com os presos, mas eu também trabalho com crianças, para que elas possam agora ter acesso ao livro e à leitura, para que não precisem se tornar adultos que conheçam o livro e a leitura dentro da cadeia. E eu deixo para vocês a seguinte reflexão: nós não temos prisão perpétua no Brasil.
uma hora os caras saem da cadeia. E como nós, enquanto sociedade, como nós queremos que esses caras saiam da cadeia? Do jeito que entraram? Piores? Né? Será que não é essa a pergunta que a gente tem que fazer? Não tem uma outra forma de trazê-los de volta ao convívio intramuros, extramuros da prisão, se não for oferecendo a eles pelo menos a educação. E os livros são pontes cruciais, essenciais nessa caminhada. Tá? E eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem conhecer, né, o meu trabalho, ver a prisão, ver como é que ela é por fora, por dentro, e até depoimentos de presos. Eu tenho um canal no YouTube, né? Lógico que não é um canal, né, que nem desses youtubers famosos aí, mas eu tenho um canal no YouTube. Lá tem vídeos, né, dos presos falando, tem vídeos da penitenciária que eu trabalho, né? Tem, se vocês quiserem saber mais também sobre o meu trabalho, tem outras videoaulas que eu gravei lá, né? E vocês podem assistir. E tem o meu blog também, os que se interessarem no assunto das bibliotecas prisionais, o meu blog é biblioteconomiasocial.blogspot.com, tá? biblioteconomiasocial.blogspot.com. E a minha rede social está aberta para vocês. A minha rede social, eu faço dela uma espécie de um diário de campo, sabe? E, enfim, tudo lá na minha rede social acaba virando polêmica, tudo acaba virando confusão. Mas na minha rede social vocês vão encontrar, por exemplo, ex-egressos do sistema, ex-presidiários, vocês vão encontrar juízes, vocês vão encontrar promotores, mulher de preso, sabe? Vocês vão encontrar todo tipo de coxinha, gente da esquerda, vocês vão encontrar lá pai de santo, vocês vão encontrar lá pessoas evangélicas, porque a biblioteconomia social é isso. A biblioteconomia social, ela não tem partido político, ela não tem religião, ela não tem estado, ela não tem time de futebol, sabe? As pessoas me perguntam, nossa, mas tudo no seu Facebook vira polêmica, tudo vira confusão, por que você não exclui, não bloqueia essas pessoas? Porque isso não é democracia, sabe? As pessoas não precisam concordar comigo, e eu posso não concordar com elas, mas eu vou defendê-las até o fim, sabe? Pelo direito de concordar ou discordar, sabe? Então, se tem uma coisa que eu não faço é isso, não concordo, deixo lá, ignoro. Mas vocês estão convidados, se quiserem, lá também tem no meu Facebook, lá tem o endereço do meu blog, do meu Instagram, do meu Twitter, enfim, sabe, me coloco à disposição de vocês para os que desejarem pesquisar, porque a gente precisa mais do que nunca, né, de alarde em torno das bibliotecas prisionais, para que elas deixem de ser negligenciadas. E é isso, gente. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, perdão, né, se acabei me alongando. Gabriele, ó, beijo pra você, sabe? Parabéns, porque eu já gostava de você pela rede social, depois que eu te conheci pessoalmente, saber que você é uma das nossas. Já li tantos artigos maravilhosos seus, em que você é daquelas, né, que além de colocar o social, né, ali no papel, apontando, norteando, você também é daquelas que arregaça as mangas e faz, e eu sei que você passa essa mensagem para os teus alunos, sabe? Então é isso, gente. Obrigada mesmo por vocês estarem aí, de repente, debatendo, né? Vocês estarem aí discutindo as bibliotecas prisionais e que vocês possam levar isso para pesquisas e, de repente, projeto de extensão, né? Porque agora nós temos aí, não se fala outra coisa a não ser na remissão de pena por meio da leitura. E remissão de pena pela leitura sem a presença de uma biblioteca prisional é como dizer para um preso, vá lá e faça um pão, mas não pode entrar na cozinha, né? Então não tem como, gente. Como você falar para um preso ler Machado de Assis e fazer uma resenha sem que ele antes esteja familiarizado, né? Ambientado com a leitura, né? Então, mais do que nunca precisamos de projetos, né? Projetos de extensão, projetos que possam, qualquer um, você aluno, você professor, seja quem for, qualquer um pode implantar uma biblioteca no cárcere. Precisa só transformar isso num projeto, né? E conversar com o diretor da instituição penal e de repente chegar na universidade, é isso, uma porta fechou, mas quem sabe a outra abre. Mas a outra não abriu. Gente, ganha o povo no cansaço, ganha na persuasão, só que jamais desistam dos sonhos de vocês, tá? Então, valeu, gente. Obrigada, hein?